Bom dia, alunos queridos! Eu sou o professor Henrique Clemente, professor da oficina de Meio Ambiente. Como prometido a vocês, hoje eu vou ensiná-los a fazer o plantio de algumas plantinhas, em vasos de barro. Então, você já separa aí o seu vasinho de barro. Pessoal, para quem não conhece o vaso de barro, ele é muito bom para plantio de suculentas e orquídeas. E eu paguei nesses vasinhos aqui um preço muito justo, viu? Paguei R$ 5 em cada vasinho desse, porque os vasos de plásticos estão muito caros. Então não está compensando fazer a compra desses vasos de plástico. Então por isso eu estou substituindo os vasos de plásticos pelo vaso de barro. Até porque, como eu já disse, nós estamos agora na primavera e as orquídeas, as plantas no geral, elas têm o seu processo de florescimento nessa estação. Então, qual que é o ideal de nós fazermos? Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma orquídea, ó, que ela não está com nenhum talo floral à mostra. Então eu vou fazer a retirada dessa orquídea e vou transplantar ela nesse vasinho de barro. Já eu tenho uma orquídea aqui, ó, que ela já está com 2 talos florais, ó. E eu vou transplantar ela no vasinho de barro também. E o ideal é que nós façamos isso com cuidado, principalmente quando nós temos os talos florais, para que nós não venhamos causar danos nas raízes e nem nas folhas dessas plantas. Até porque o talo floral você tem que tratar com cuidado e com bastante carinho para você poder fazer o seu trabalho super legal, tá bom? Você que tem em casa um espaço pequeno, que não consegue fazer o plantio no chão ou fazer plantios de plantas em vasos grandes, é ideal você usar os vasos de barro também. Os vasos de barro, eles ajudam na retenção da umidade. Então o que acontece? Quando você vai molhar uma planta, você está molhando o vaso também. E esse vaso, ele vai segurar água por um tempo, para você poder deixar ali a planta absorvendo com bastante calma, bastante leveza, entendeu? O ideal é que, quando for plantar as orquídeas, plantem em vaso de barro, xaxi, fibra de coco ou aqueles vasos de madeira que nós encontramos em lojas de planta, Tem um sacolão perto da minha casa, então tudo que eu compro de planta eu compro lá. Além de ter um preço até que mais ou menos acessível, eu compro lá. Porque não é sempre que a gente vai trocar os vasos, Por exemplo, vou trocar uma orquídea e vou plantar ela nesse vaso. Eu só vou tirar daqui e plantar em outro vaso maior se a raiz começar a querer sair, Ou se a planta ficar pequena nesse espaço. Então o ideal é que eu faça a utilização desse vaso por um tempo indeterminado, entendeu? Nós podemos fazer também, para quem tem pouco espaço, se tem uma janela de uma cozinha e ela tem tipo um degrauzinho, uma areazinha que você consegue colocar um vasinho pendurado, você pode fazer ali uma mini horta de temperos. Usar lá 5 vasos e plantar alecrim, cebolinha, coentro, manjericão, tomilho, orégano e ter uma mini horta de temperos aí na sua casa. Você pode pegar o seu mini vasinho, vir aqui, ó, com alecrim e plantar. Entendeu? Eu vou usar esses 2 vasos para as orquídeas, então não vou plantar o alecrim. Mas olha que legal, você pode fazer o plantio do alecrim, você pode fazer o plantio da cebolinha, entendeu? E olha o tamanho dessa cebolona, Não é nem cebolinha isso aqui. E lembra, tem vídeos aí no nosso canal que você vai cortando os talos da cebolinha e quanto mais você corta, mais ela engrossa. E é legal que nós possamos fazer aí o plantio da nossa cebolinha, da nossa salsinha, do nosso coentro. O ideal é que nós possamos aí utilizar métodos e meios para poder plantar, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que todo vaso inicialmente precisa ter uma drenagem. Então como você vai fazer essa drenagem? Argila expandida ou entulho quebrado. Como o nosso vaso ele tem um furo bem grande, para uma boa drenagem de água e a planta não sofrer aí com excesso de água, qual que é o ideal? Eu pego uma fibra de coco, e eu vou abrir a fibra de coco no espaço do meu vaso, ó. Eu venho aqui, ó,
e vou apertando a fibra de coco nesse espaço. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Ó, vou apertar, apertar, pode apertar bem, tá? Você que está em casa e não tem um vaso de barro e achou caro, você pode fazer, né, o seu próprio vaso. Você pode utilizar a fibra de coco e fazer a coquedama, como nós temos em vídeo também ensinando a fazer as coquedamas. E aí eu vou ensinar mais uma vez, né, uns métodos para vocês fazerem coquedamas com suculentas, coquedamas com orquídea, coquedamas com samambaias. Tem vários tipos de plantas que a gente pode utilizar como coquedama, tá bom? Tem aquela parente da samambaia que eu esqueci o nome agora. Aí você veio aqui, ó, colocou, você vem com o substrato, colocando um pouquinho só de substrato nessa parte inicial aqui, tá bom? Veio, ó, vou mostrar pra vocês. Vai macetando, tá? Pra dar espaço para na hora de a gente colocar a orquídea, ó. Entendeu? Então você vem aqui, vai apertando. Pessoal, o ideal é que vocês sempre tenham na casa de vocês um fertilizante, um adubo natural, um adubo orgânico, né? Evitar esses adubos industriais. Eu tenho um adubo orgânico aqui, foi uma japonesa que me indicou. Ela é dona de um orquidário e ela me indicou. Então, ó, uma porcentagem mínima para um vaso pequeno, tá? Uma porcentagem mínima. Você pega um vaso, pega uma mão de adubo orgânico e joga até preencher todos os cantos das laterais, entendeu? Feito isso, você arruma o vaso bonitinho e nós vamos fazer agora a retirada da nossa orquídea de um vaso de plástico. Professor, meu Deus, já me disseram que não pode trocar porque tem a planta assim, assim, assado. Dá para trocar sim, tá bom? Com cuidado, com carinho, com amor. Seria legal não trocar se não souber mexer, manusear a planta corretamente. Mas eu estou ensinando vocês a manusear, então vocês vão com carinho, com cuidado, fazer a retirada da orquídea desse vaso de plástico. Esqueçam isso aqui, ó, na vida da orquídea de vocês, tá bom? Esquece vaso de plástico. Gastem um pouquinho mais caro, mas tenham orquídeas excelentes, orquídeas saudáveis, orquídeas com todo o cuidado e carinho do mundo em um vaso de barro, tá bom? Ou um vaso de madeira, ou uma coquedama, uma fibra de coco, tá? Vou tirar o pauzinho que sustenta ela. Sempre observem o vaso, se não tem madeira sustentando ela, se não tem galhos, galhos não, se não tem ferrinhos, né, sustentando a orquídea. Porque se você puxar com tudo, você pode quebrar as raízes. E as raízes são muito frágeis. O certo, quando você vai trocar um vaso de orquídea, é emergir. Por exemplo, aqui é um balde, tá? Você vai emergir durante 2 horas a raiz da sua orquídea, tá? 1h20 a 2 horas emergindo a raiz. Por quê? As raízes elas vão se encharcar, vão ficar verde e elas não vão quebrar no processo de troca de vaso, tá? Então você vai colocar o seu vaso num balde, deixar a orquídea imersa até esse talinho aqui, ó, que é o nosso talinho, nosso caule, tá? Então você vai deixar ela imersa durante 1h20 a 2 horas. Depois que ela estiver imersa, você retira a sua orquídea, deixa cair toda a água. Você vai pegar ela nessa ponta aqui, ó, mão de um lado, mão do outro. E vai puxar devagar, como já foi feito aqui. Vai reutilizar o substrato? Ah, Henrique, eu não gostaria de reutilizar o substrato. Então, não reutilize o substrato se você não tem desejo de reutilizar, tá bom? Lembrando, observe se seu substrato está novo, se o seu substrato não já está envelhecido. Então, tudo é um cuidado com a sua plantinha, tá? Lembrando, ó, vai mexendo aqui, vai arrumando ali. E agora, o que nós vamos fazer? Colocar mais substrato novo, tá bom?
Porque as plantas elas necessitam de um substrato novo, com bastante cuidado. Você vem colocando bonitinho, né, o substrato no vaso. Por enquanto você não mexe, tá? Você só preenche o seu vaso com o substrato, tá bom? E aí você vai preenchendo, vai preenchendo. Quando você vê que tá já passando para fora, aí você pode ir arrumando o vaso. Então vamos lá. Encheu. O que eu vou fazer agora? Vou levantar a folha e vou arrumando, ó. Pode ir prensando mais lentamente para não quebrar a raiz, tá bom? Então, ó, vem lentamente, vai dando uma prensadinha como se tivesse apertando a terra, tá bom? E vai fazendo. Pega mais um pouquinho daqui, dali. Levanta o outro lado da folha. E vai apertando lentamente, com carinho, com amor, com gesto de gratidão por você ter essa planta, tá? Sempre agradecer a sua plantinha por fazer parte da sua vida, por você ter a oportunidade de cuidar dela, tá bom? Então, veio aqui, fez bonitinho, colocou o seu substrato de maneira correta, dando as prensadinhas, né, de maneira correta. Vem colocando, limpa a parte onde nasce, né, o ápice apical aqui da sua planta. Então, você limpa porque nasce folhas novas nesse lado. Olha que legal, pessoal. Você tem um vasinho novo replantado. Aí, qual que é a ideia agora? Vou pegar a fibra de coco. E eu gosto de usar a fibra de coco só para preencher as partes assim, ó, do vaso. Para deixar a minha plantinha totalmente arrumadinha, bonitinha. Entendeu? Deixar ela totalmente chique, maravilhosa, tá bom? Então você vai arrumando aqui também a sua fibra de coco, dando um trato com carinho, com amor. Vai pegando todos os lados aí da sua planta para ela ficar totalmente arrumadinha, saudável. Só cuidado para não apertar as raízes, como eu disse, né, para não quebrar as raízes. Por isso que o ideal é você deixar ela imersa por algumas horas, né, na água para poder não quebrar a raiz, principalmente quando você vai replantar uma vanda, uma phalaenopsis, uma cymbidium, tá? Uma catleia também é muito importante você fazer isso. E aí a gente vai colocando bem bonitinho, bem arrumadinho no nosso vaso. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final, tá? Deixa eu só terminar de apertar aqui. Esse é o resultado final da nossa plantinha pronta. Lembrando, essa parte queimada, o que eu vou fazer para rejuvenescer a minha planta? Eu vou utilizar algodão, leite, canela e mel. Misturo o leite, a canela e o mel e eu vou utilizar o algodão e eu vou passar o algodão de forma única, com carinho, com amor. Levanta a parte de baixo, com carinho, com amor. Isso aqui é excesso de sol, tá, gente? Não tinha prestado atenção. Faça isso em todas as folhas, limpando como se você estivesse limpando mesmo, em uma forma única, tá? Depois de alguns dias você vai ver que a planta está rejuvenescida. Então, esse é o processo de transplantar a nossa planta em outro vaso, tá? Olha que legal que ela ficou. Lembrando, terminei de plantar, o que eu vou fazer? Vou regar a minha planta. Vai lá com um copinho d'água, aqui de um lado, aqui do outro, ou você pode colocar uma quantidade de água que você sabe que a planta ela vai durar ali durante uma semana essa rega, tá bom? Se fica exposta ao sol ou ao ambiente mais quente, você tem que molhar 2 vezes por semana, tá bom?
Essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Achei super lindo o meu vaso replantado, tá bom? Você pode usar esse vaso, como ele é bem decorativo, você pode utilizar ele na sala da sua casa, na entrada da sua casa. Se você quiser pintar o vaso antes de replantar, você pode fazer uns desenhos, né? Aí você já pode usar a oficina de customização, uma oficina de reciclagem, tá bom? Para você poder aí fazer uma arte com seu vaso. Uma oficina de crochê também, que ela ensina vocês aí a usarem o vaso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Curtam aí, qualquer sugestão, qualquer coisa é só mandar. E qualquer dúvida é só entrar no grupo e perguntar, tá bom? Não se esqueçam de colocar presença e até mais.